Na aula de hoje, nós iremos falar sobre tipos de equação da reta. Bom, primeiramente, nós vamos falar algumas informações sobre o coeficiente angular que a gente não viu anteriormente. Lembrando que o nosso coeficiente angular, que a gente está chamando de m, eu vou pegar dois pontos, né, os pontos B e A de uma reta, e vou fazer yb menos ya sobre xb menos xa, para a gente descobrir ele. Bom, aqui eu tenho uma reta, certo? O ângulo aqui é alfa e o meu coeficiente angular é a tangente de alfa. Bom, a tangente de alfa no primeiro quadrante, ela é maior que zero, ela tem o sinal positivo. Então, quer dizer que quando o meu ângulo da minha reta ele estiver entre 0 e 90 graus, ou quando eu calcular o coeficiente angular e ele der positivo, a minha reta ela é crescente. De forma análoga, se o meu ângulo ele estiver entre 90 e 180 graus, significa que a minha tangente ela vai estar no segundo quadrante, ou seja, o meu coeficiente angular ele é negativo, ou seja, a reta ela vai ser decrescente. Bom, esses outros dois casos aqui são os dois casos especiais, né? O primeiro caso é quando o ângulo que a reta faz com o eixo x é exatamente 90 graus. E nesse caso, o meu m, que é o coeficiente angular, é a tangente de 90 graus. E a tangente de 90 graus não existe, ou seja, o meu coeficiente angular não existe. Esse é o símbolo para não existe. E o que me gera é uma reta paralela ao eixo x. E para a gente colocar a equação dela, eu só preciso descobrir um ponto x dessa reta, né? Eu preciso descobrir a coordenada de x de um ponto dessa reta, que essa vai ser a equação, x igual a A. Bom, e se o meu ângulo for exatamente 0 graus, a tangente de 0 é 0, ou seja, o meu coeficiente angular é 0. E o que acontece? A reta ela é paralela ao eixo x. E nesse caso, eu preciso saber um ponto, em algum ponto a coordenada de y, né? Porque a minha equação da reta vai ser y igual a esse ponto. Por exemplo, aqui a reta corta o eixo y no ponto B, então a equação da reta é y igual a B. Bom, agora a gente vai falar sobre os tipos de equação da reta, né? O primeiro tipo é o que a gente chama de equação reduzida, que é a mais clássica, que vai ser y igual a mx mais n, onde esse m é o meu coeficiente angular, né? A gente estava vendo sobre ele, e o n é o coeficiente linear. Bom, e esse formato ele é bem interessante porque no meu gráfico ele vai me indicar muita coisa, né? Porque se o m for positivo, significa que a reta é crescente. Se o m for negativo, significa que a reta é decrescente. São todos aqueles casos que a gente falou no slide passado. Agora, o valor de n também é muito interessante, porque é o coeficiente linear. E ele é o ponto onde a reta intersecta o eixo y, tá vendo? Então, eu tenho certeza que a reta vai passar por esse ponto aqui. E também nos auxilia bastante na construção de um gráfico. Bom, aqui eu quero encontrar a equação da reta que passa pelos pontos 5 e menos 1 e 4 e menos 4. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor do coeficiente linear, né, que é o valor de m. Bom, m é yb menos ya, então aqui vai ser menos 4 menos 1 sobre... Agora, xb menos xa. Xb é 4, menos o x de A é 5. Então, 4 menos 5. Aí, aqui, menos com menos é mais, então fica menos 4 mais 1, que dá menos 3. E, por fim, 4 menos 5 dá menos 1. Menos dividido por menos dá mais, e 3 dividido por 1 dá 3. Bom, então tá aí o coeficiente angular dessa reta. Para completar a equação da reta, eu preciso descobrir o valor de n também, né? Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui.
que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. O valor de m é o 3, que a gente já descobriu, e o valor de y0 e de x0, eu vou escolher qualquer um dos pontos. Eu posso escolher o A ou posso escolher o B, tanto faz. Eu vou escolher o A porque é o que veio primeiro. Então, no ponto A, que é 5 e menos 1, o x0 vai ser o 5, y0 vai ser o menos 1. Agora, a gente vai fazer as devidas substituições. Então, fica y menos o y0, que é menos 1. Então, vou colocar aqui entre parênteses. Isso é igual ao m, que é 3, vezes x menos o x0, que é 5. Então, fica y menos com menos dá mais 1. Aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva, então fica 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 5, 15. Para finalizar, para ficar com cara de equação reduzida, eu vou passar o mais 1 para o outro lado, só que ele está mais 1, ele vai passar menos 1. Então, fica y igual a 3x menos 15 menos 1. Aí, eu vou resolver isso daqui, né? Menos 15 menos 1, que dá menos 16. Então, fica 3x menos 16, a equação da minha reta. Bom, o que eu posso dizer do meu gráfico? Ele é um gráfico crescente e ele vai cortar o eixo y em menos 16. Então, isso nos ajuda muito, porque se eu fosse construir um gráfico, eu sei que ele vai cortar aqui em menos 16 e eu sei que ele é crescente. Então, não sei muito bem o ângulo, mas ele é um gráfico que tem aproximadamente essa cara aí. Bom, o próximo tipo de equação da reta é a equação geral, que ela tem esse formato. Vai ser um número com x mais ou menos, né, o número com y, mais uma constante igual a zero. Então, a gente vê que no tipo da equação da reta, a gente deixa todas as informações do lado esquerdo da equação, né? E aqui eu tenho um exemplo. Encontre a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Bom, nesse caso, eu poderia proceder como no exemplo anterior, encontrar o coeficiente angular e depois utilizar aquela formulazinha para a gente determinar a equação reduzida e depois transformar a equação reduzida em equação geral. Só que nesse caso, eu vou preferir lembrar que se dois pontos eles pertencem a uma reta, quer dizer que esses dois pontos estão alinhados e a gente vai calcular aquele determinante igual a zero. Bom, quais pontos são esses? São os pontos 3 e 5 e menos 3 e 8. Então, eu tenho ponto 3 e 5, menos 3 e 8, e um ponto genérico x e y, que é o que vai dar a minha equação. Eu vou completar esse determinante com o número 1 e vou repetir as duas primeiras linhas. Bom, agora, para calcular esse determinante, a gente vai multiplicar as diagonais para baixo, mantendo o sinal que a gente encontrar, e depois as diagonais para cima, invertendo o sinal, né? Então, a primeira, 3 vezes 8 vezes 1 é 24, 5 vezes 1 vezes x é 5x, 1 vezes menos 3 vezes y dá menos 3y. Agora, as diagonais para cima, x vezes 8 dá 8x, se eu trocar o sinal, menos 8x. Y vezes 1 vezes 3 dá 3y, eu troco o sinal, então fica menos 3y. 1 vezes menos 3 vezes 5 dá menos 15, só que eu vou trocar o sinal, então dá mais 15. Bom, só que agora, na hora de somar esses valores, eu já vou somar de uma forma que facilite a minha vida depois no final, né? Eu vou somar x com x e número sozinho com número sozinho. Então, primeiro, eu vou somar menos 8x com 5x, que dá menos 3x. Agora, eu vou somar menos 3y com menos 3y, que deu menos 6y. E, por fim, 15 mais 24 dá 39. Eu sei que isso é igual a zero, por quê?
para que 3 pontos estejam alinhados, o meu determinante tem que dar 0. E nesse caso, os pontos A, B e C e o ponto genérico, né, x e y, eles estão alinhados porque eu quero que eles pertençam à mesma reta. Bom, isso já é equação da reta, equação geral da reta. Eu posso deixar dessa forma, mas para ficar mais organizado, a gente vai fazer algumas manipulações. Eu observo que todos esses números aqui são múltiplos de 3. Ó, o 3, o menos 6 e o 39 são múltiplos de 3. Então, eu vou dividir toda a minha equação por 3, para ficar mais com números menores, ou seja, vai ficar mais fácil de entender. Então, menos 3 dividido por 3 dá 1, então aqui fica só menos x. Menos 6y dividido por 3 dá 2, então fica menos 2y. E 39 dividido por 3 dá 13, então vai ficar mais 13, isso é igual a 0. Outra coisa que a gente também pode fazer para ficar mais organizado, eu não gosto de deixar o x positivo, né? Então, na verdade, eu poderia ter dividido tudo por menos 3. Cai aqui, fica positivo, aqui fica positivo e esse sinal aqui fica negativo. Quando a gente divide ou multiplica a equação por um número negativo, eu troco o sinal de todos os números dessa equação. Bom, então essa é a nossa equação geral dessa reta. A gente também poderia, através da equação geral, descobrir qual é a equação reduzida. Eu vou fazer isso, por quê? Para a gente descobrir qual é o coeficiente angular e qual é o coeficiente linear. Bom, a equação reduzida, ela tem essa cara, né? Ela é mx mais n. Então, o que eu preciso fazer? Deixar o y sozinho, né? Então, eu vou aproveitar essa equação e deixar o y sozinho. Então, fica 2y igual. Quando eu passar o x para o outro lado, ele vai passar menos x, porque ele troca o sinal. E quando eu passar menos 13 para o outro lado, fica mais 13, né? Tudo que eu troco de membro da equação, ele troca o sinal. Por fim, eu tenho que dividir, vou passar o 2 para o outro lado, dividindo, né? Então, fica y igual a menos x mais 13 dividido por 2. Então, tá aí a nossa equação reduzida, né? Se eu quisesse o meu coeficiente angular, né? Ele é menos 1 sobre 2, que é, olha só, é o número que está acompanhando o x aqui, dividido por 2. E o meu coeficiente linear é 13 sobre 2. Então, eu também tenho essa informação. Eu sei que a minha reta no meu gráfico, ela vai cortar o eixo y em 13 sobre 2, e além disso, como o coeficiente é menos 1/2, eu sei que a reta ela é decrescente. Bom, o próximo tipo de equação da reta é a equação segmentária. Ela é muito importante, gente, quando eu tenho um gráfico desse formato aqui. No gráfico, eu tenho o ponto onde a reta corta o eixo x e eu tenho o ponto onde a reta corta o eixo y, né? Então, como que vai ficar a equação da reta? Ela vai ser x dividido por a, sendo que a é onde a reta cortou o eixo x, mais y dividido por b, sendo que b é onde a reta cortou o eixo y, igual a 1. Então, aqui eu quero encontrar a equação da reta abaixo. Não está falando que eu quero a equação segmentária no exemplo, mas é muito parecido, né? Eu tenho o ponto onde a reta corta o eixo x e também tenho o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, está muito fácil da gente usar essa equação segmentária. Então, como é que vai ficar? X sobre 2, que é o ponto onde a reta corta o eixo x, mais y sobre 3, que é onde a reta corta o eixo y, é igual a 1. Bom, essa aqui é a equação segmentária. Se eu quisesse só a equação segmentária, eu sei que já está pronto. Mas se eu quiser ir além e o exercício estiver perguntando qual é a equação geral da reta, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que não tenha denominador aqui embaixo, né? Eu não quero frações na minha equação. Para eu eliminar o denominador dessa fração, eu vou multiplicar toda a fração
toda a equação, na verdade, por um número que seja múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Então, eu sei que 6 é múltiplo desses dois números, né? Então, eu vou multiplicar toda a equação por 6. Então, primeiro, x sobre 2 vezes 6 vai ficar 6x sobre 2, mais y sobre 3 vezes 6 vai ficar 6y sobre 3, igual, agora o 1, né? 1 vezes 6, 6. Bom, agora eu posso dividir 6 dividido por 2 dá 3, então fica 3x, mais 6 dividido por 3 dá 2, então fica 2y. Esse 6 que está positivo, eu vou passar para o outro lado negativo, porque agora a gente já tem o nosso formato da equação geral. Bom, se eu quisesse ir além, eu quisesse a equação reduzida, o que eu preciso fazer? Isolar o y, né? Então, eu preciso deixar o y aqui sozinho. Então, ficaria 2y é igual. Primeiro, eu vou passar o 3x para o outro lado, então vai menos 3x. Depois, o menos 6 para o outro lado, então vai mais 6. E agora, eu vou dividir tudo por 2. Então, y é igual a menos 3x mais 6 dividido por 2. Então, fica y é igual a menos 3 dividido por 2. Não dá para dividir, então vou deixar assim mesmo. Mais 6 dividido por 2 dá 3. Então, tá aqui. Bom, eu sei que essa reta é decrescente, e a gente consegue ver que ela é decrescente. Além disso, eu sei que o meu coeficiente linear é o 3, né? Que ela corta o eixo y bem em cima do 3, que é o que estava apontando aqui. Bom, o último tipo que a gente vai estudar de equação da reta são as equações paramétricas, né? Que tipo de equação é essa? Quando eu tenho o x em uma função de uma variável t e o y em função de uma variável t. Esse tipo de equação da reta é muito pouco utilizado, mas a gente vai passar por ele rapidinho. Tem um exemplo aqui que diz o seguinte: os pontos de uma reta satisfazem as equações x igual a 1 mais t e y igual a 3 menos 2t, com t pertencente a R. Encontre a equação geral da reta. Então, o que eu tenho? Eu tenho a equação da reta, né, que ela está na forma paramétrica, né, x igual a 1 mais t e y igual a 3 menos 2t. Por quê? Tanto o ponto x e tanto os pontos de y estão em função de t, só que eu quero a equação geral da reta. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir pelo menos 2 pontos dessa reta R. Como eu faço isso? Atribuindo valores para t. Então, por exemplo, se eu jogar para t igual a 0. Então, aqui, no lugar de t é 0. Então, fica 1 mais 0, que é 1. Ou seja, o valor de x é 1. Agora, o valor de y. Eu sei que no lugar de t eu atribuí 0. Então, vai ficar 3 menos 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0 e 3 menos 0 é 3. Então, o ponto que eu encontrei é 1 e 3. Agora, se eu atribuir o valor 1 para t, então vai ficar no lugar de t o número 1. Então, para x fica 1 mais 1, que é 2. E para y fica 3 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, então 3 menos 2 é 1. Então, eu obtive o ponto 2 e 1. Bom, eu já tenho 2 pontos, né? Aqui, um ponto, aqui outro ponto. E 2 pontos são mais do que suficientes para descobrir qual é a equação da reta. A gente poderia também continuar descobrindo outros pontos, né? Mas não é necessário. 2 pontos são suficientes para a gente descobrir a equação geral. Bom, então, vamos montar aquele nosso determinante, né? Então, vou colocar o ponto genérico, x e y, o ponto 1 e 3, que a gente descobriu, e o ponto 2 e 1, que a gente também descobriu. Completo a terceira linha com o número 1 e vou repetir as 2 primeiras linhas. Bom, primeiro eu vou multiplicar para baixo, né? Só que mantendo o sinal. A primeira diagonal, x vezes 3, dá 3x. A segunda diagonal, y vezes 2, 2y. E a terceira, 1 vezes 1, dá 1.
Agora eu vou multiplicar a diagonal, só que para cima, então eu vou trocar o sinal. Primeiro, 2 vezes 3, 6, trocando o sinal fica menos 6. 1 vezes x, x, trocando o sinal fica menos x. E 1 vezes y, y, trocando o sinal fica menos y. Agora a gente vai somar primeiro os valores de x, né? 3x menos x dá 2x. Agora o valor de y, 2y menos y dá mais y. E menos 6 mais 1 dá menos 5. Isso é igual a zero porque esses pontos têm que estar alinhados. Tá aí a equação geral dessa reta. Rapidinho, se a gente quiser também a equação reduzida, o que a gente faz? A gente pega o y e deixa sozinho, né? Então, o y é igual 2x passa para o outro lado, fica menos 2x. O menos 5 passa para o outro lado, fica mais 5. Então, tá aí a nossa equação reduzida. Bom, a gente também poderia aproveitar, né? Eu vou até aproveitar e montar o gráfico, né? A gente já tem 2 pontos, já tem a equação da reta, a gente já sabe um monte de coisa, né? Então, o primeiro ponto, 1 e 3, eu vou marcar ele aqui. O segundo ponto é 2 e 1. E eu também sei, ó, o meu coeficiente linear é 5, ou seja, essa reta vai cortar o y bem em cima do 5. Então, tá aí a minha reta, eu tenho o gráfico dela e consegui o gráfico através da nossa equação. Bom, então a gente viu que, no caso, as equações paramétricas, né, parece um pouco mais complicado, mas não tem tanto segredo assim, é só a gente saber atribuir pontos, né, que a gente consegue descobrir tanto a equação geral como a equação reduzida, construir gráfico e fazer várias outras coisas. Bom, o assunto que a gente tinha para falar hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tchau, tchau.